E o tema de hoje é uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Quando eu falo sobre isso, tá, nas minhas palestras, sobre a sua parte, que é o que há de mais forte quando a gente dissemina conhecimento. Quando nos colocamos na condição de instrutores, quando nos colocamos na condição de treinadores, de professores, quando recebemos essa bênção, quando somos convidados ou convocados, né, para o magistério, diria dessa forma, para ensinar alguma coisa, para instruir alguém, tem uma coisa que não existe, né? Não existe treinador, não existe palestrante, não existe professor, instrutor capaz de fazer com que a outra parte, com que o aluno, que nós somos alunos, eu acredito que eu sou aluno em tempo integral e palestrante, professor, instrutor em tempo parcial, e penso que a filosofia do eterno aprendiz tem muito disso, né? De pisar diariamente na vaidade, de reconhecer que o que sabemos é ínfimo, perto do que há de conhecimento disponível, e, nesse processo, ainda assim, não diminui-se o desafio de alguém que se coloca na condição de instruir, de ensinar, de passar uma mensagem, na ideia de que ele precisa, né, motivar aquelas pessoas à ação, de que ele precisa apresentar alguma coisa que seja considerada, classificada como válida e que essa informação seja aproveitada de alguma forma. Esse é o grande desafio para a pessoa que leciona, que ensina, que instrui. Fazer com que o outro lado absorva aquilo e aplique de alguma forma o que foi repassado. Isso é extremamente desafiador. Numa das minhas falas, uma das partes da minha palestra sobre sobrevivência policial, eu faço, na verdade, um apelo aos policiais militares ali presentes, que são integrantes da Polícia Militar de Santa Catarina, instituição cuja qual eu faço parte, para que, na sua folga, andem armados. Parece bizarro ter que falar isso, mas eu acho que para a maioria aqui não é segredo para ninguém. Nós temos policiais, uma quantia muito pequena, em Santa Catarina eu falo, né, pequena sim, mas existe policiais desarmamentistas, por mais que pareça totalmente incoerente, para mim é incoerente, né? Nós temos as pessoas que não são desarmamentistas, que entendem a importância da ferramenta, que entendem o poder equalizador da arma de fogo, porém, por não serem guerreiros, por não saberem lidar com o desconforto, tema que eu abordo aqui, né, várias vezes, elas usam a arma em alguns momentos, em outros momentos não utilizam, relativizam o porte, um troço bem interessante. E eu chego a falar, né, de um movimento, né, libertário nacional que ocorre há um bom período, das pessoas exercer o seu direito de legítima defesa e por isso, né, entendendo a importância do porte da arma de fogo, e um indivíduo integrante de uma força de segurança que tem esse porte funcional não o faz. Algo que beira a insanidade, né? Pessoa que tem essa prerrogativa, um benefício por conta, né, da nossa legislação bizarra, essa pessoa ela pode, né, portar armas e não porta. É muito difícil eu conseguir trabalhar as nuances da sobrevivência policial, é muito difícil eu conseguir abordar a amplitude desse tema e as suas N vertentes, inclusive vertentes técnicas, não só de mentalidade de combate. Tenho que lidar com pessoas, por exemplo, que estão ali, se entusiasmam com a fala, gostam do que é propalado, entendem, concordam, ficam ali afirmando com a cabeça, no final querem tirar uma foto contigo, isso é muito legal, porém passam momentos desarmados. Não há o que se faça nesse contexto. Existe um processo de manifestação na ideia de adoção de hábitos, na ideia de fortalecimento de hábitos, na ideia de busca por resultados. E esse processo, ele independe, na verdade, de qualquer influência externa. Ele é um movimento interno. Ninguém emagrece porque foi numa palestra com um excelente nutricionista e recebeu dicas fantásticas. Ninguém se torna mais forte porque ouviu uma fala, né, numa palestra com um excelente educador físico e agora entendeu os benefícios. Não, a maioria das pessoas já sabe quais são os benefícios da atividade física, os benefícios de uma boa nutrição, sabem os benefícios de se andar armado. A maioria das pessoas já sabe isso. Acontece que há uma diferença muito grande entre você saber o que deve ser feito e fazer o que deve ser feito. Não é segredo para ninguém
que pessoas que ditas religiosas cometem uma série de atrocidades mesmo, né? Tendo, vamos lá, contato, né, com o texto bíblico e por aí vai. Existem vários profissionais em determinadas áreas que não representam aquela área que ele representa, é uma parada bem interessante. Não é, para mim, não é uma surpresa um policial não andar armado. Realmente não é uma surpresa, não é uma surpresa alguma nisso. Por quê? Por mais que a pessoa entenda a importância, saiba as implicações disso, executar isso é algo muito difícil. Onde eu vou querer chegar? É muito comum eu responder aqui, tá? Através de redes sociais, que a gente faz parte, como é que eu me porto em longas viagens. Inclusive, alguns alunos da Escola de Guerreiros, eles dão dicas nesse sentido. Não, que no dia a dia o cara fica com a arma na cintura, porque ele entendeu a melhor posição, ele entendeu as nuances do combate armado, né, do confronto armado, da reação armada, ele entende a importância de estar o mais preparado possível, considerando a velocidade com que a coisa ocorre, considerando a possibilidade de ser surpreendido, considerando situações como os mais de 1000 latrocínios ano no Brasil, então nem sempre ele vai ter uma janela de oportunidade, e ele começa a entender a importância do sempre pronto, de estar com a arma como eu estou aqui na cintura há muitas horas, né? Eu diria que há mais ou menos, eu nem sei quantas horas, porque desde de manhã muito cedo, né, eu estou armado, e aí eu acho engraçado quando as pessoas começam a relativizar essa questão. Vamos lá, nuances de conforto, desconforto, né? Cara, não, quando eu tô no dia a dia, aqui no meio urbano, eu tô com a arma na cintura, mas se eu vou fazer uma viagem, de quanto que é essa viagem? De 100 quilômetros, de 300 quilômetros? Daí eu tiro a minha arma e boto num suporte lateral, num ímã e etc. Eu fiz uma viagem na segunda-feira para Florianópolis, pro Costão do Santinho, uma viagem de, vamos lá, da minha casa, né, deu um pouco menos de 300 quilômetros, fui, palestrei e voltei. Então, nesse dia, fiz algo, né, em torno ali, superior a 500 km, mas inferior a 600 km. Saí bem cedo, cumpri a missão, voltei, cheguei em casa no final de tarde e depois ainda dei aula para pós-graduação em balística. Esse período todo, aonde ficou a minha arma? Na cintura. Onde ela está agora. Tá? Durante todas essas horas. Na terça-feira, acordei às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, iniciei uma viagem para o município de São Miguel do Oeste, mais ou menos 600 quilômetros distante da onde eu moro. Viajei ali por 9 horas, claro, parei para almoçar, cheguei lá no final de tarde, minha palestra era final de tarde, início de noite, palestrei, voltei, de lá fui para Chapecó, agora estou lembrando que eu rodei daí mais 1h30, né? À noite. Então vamos lá, das 6 horas da manhã até mais ou menos 22h30, dirigindo, né? Pô, vamos lá, uns 750 quilômetros pelo menos na terça-feira, para onde a minha arma foi? Para nenhum lugar a não ser permanecer na minha cintura. Isso é uma coisa que a gente não consegue, tá? Não existe professor, instrutor, palestrante, motivador, técnico, treinador, o que quer que seja, que consiga passar isso para alguém. Por quê? É extremamente importante que você linke, né, a sua vida com a lida com o desconforto, entenda o como isso é preponderante, entenda o como isso é importante para a formação de um guerreiro de valor. E o mais engraçado é quando as pessoas, mas sério, porra, 500 quilômetros, 600 quilômetros com a arma na cintura, ela não te incomoda? Pô, eu não sei o que falar. Eu sinceramente não sei o que falar. Porque eu acho tão pouco. Eu ter a bênção de ter saúde, de ter disposição, de ter força física. Depois daí, essas prerrogativas que eu sou contra, só eu ter, eu queria que todo cidadão de bem tivesse, mas eu tendo a prerrogativa do porte funcional, eu fui abordado inclusive no retorno pela PRF, tá? E vamos lá, né? Por ser policial militar, me trataram muito bem, fui liberado prontamente, mas a PRF, via de regra, aborda e trata todo mundo bem, não é isso. Eu tô falando que muitos têm essa insegurança da abordagem policial, né, por conta vamos lá, tô no porte de abacaxi, e aí, né, fico à mercê do entendimento. Eu sei desses desconfortos que vocês passam, é um dos motivos de eu estar aqui, tá? E é um dos motivos, basicamente, de eu responder a todos que eu posso, e é praticamente o único motivo que me traz um ou outro hater, né? Que de vez em quando comenta isso, né? Tipo, você passando dicas, mas no Brasil a gente nem pode andar armado, né? O cara que desistiu da luta, na verdade. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso, tá? É que você deve, na verdade,
se perguntar diariamente o que você deve fazer para evoluir em cada área da sua vida. Dentre elas, eu acho que você deve se perguntar, tá, se você não está afrouxando demais. Se você não está, sabe, fazendo muito pacto de mediocridade, se você não está relativizando demais, tem coisa que não dá para ser relativizada. Para você chegar a um determinado patamar, seja como pai de família, seja como marido, seja como profissional de uma determinada área, até na questão financeira, seja na questão como um guerreiro, você não pode relativizar algumas coisas. Por mais que eu goste muito da palavra depende, nós sabemos que uma coisa é o meu entendimento, outra coisa é o seu entendimento, cada um tem um ponto de vista, tudo bem, mas não tem, pessoal, nada substitui o trabalho duro. E você não vai se condicionar, como eu, por exemplo, que há mais de 20 anos ando com uma arma na cintura, tá? E já há muitos anos, além dessa arma, num coldre rígido, com um porta-carregador sobressalente, com um carregador sobressalente, com lâmina, com lanterna, com torniquete, tudo isso comigo, isso para mim é leve, porque é quando eu não estou equipado, mas claro, com a evolução nos postos, eu cada vez ir com um trabalho de sobrevivência policial, reconhecido institucionalmente, uma coisa muito bacana que tem acontecido nos últimos anos, eu tenho, claro, né, ficado muito tempo à paisana, e um tempo menor fardado, equipado, que é um equipamento muito mais fustigante. Ainda assim, é demais para você? É demais para você? E essa pergunta, tá? Essa pergunta você pode se fazer em vários segmentos da sua vida, tá? O pessoal, muitos, né, se solidarizaram com essa quantidade de quilômetros que eu rodei nos últimos dias, com essa quantidade de missões que eu tenho cumprido nos últimos meses, com essa empreitada e com as oportunidades que vêm surgindo por conta da exposição e por conta da minha disposição para trabalhar. E a única coisa que eu respondo é o mínimo. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. As oportunidades estão aparecendo, as pessoas estão entendendo o recado, estão precisando ouvir mais, estão querendo que outras pessoas escutem o que eu tenho para falar, reconhecendo coisas simples, né? Valores como disciplina, como esforço, coisas simples, na verdade, mas as pessoas estão se conectando com a forma com que eu falo, e nessa tocada só me resta fazer o quê? Agradecer as bênçãos divinas, fazer o que tem que ser feito. Por que uma pessoa tem que perder o emprego para valorizar o emprego que ela tinha? Por que uma pessoa tem que precisar da arma de fogo num momento crucial com suas famílias, com sua família ali, porque naquele dia decidiu que não ia andar, não ia estar armado? A pessoa que opta por ser integrante de uma força de segurança, ou que opta pelo mundo do tiro como instrutor de armamento e tiro, ou como entende a importância do tema, comprou uma arma de fogo, né, pesquisou aquilo, superou a burocracia, o cara tá trabalhando para isso. Só que isso só consegue se solidificar se você se conectar com a perenidade. E a perenidade tem a ver com fazer a sua parte. Quando? Diariamente. Por quanto tempo? Até morrer. Essa é a conexão com valores de verdade. Por mais que eu me sinta um merda em vários segmentos, e provavelmente eu serei até a minha morte, provavelmente nós seremos insignificantes, né, na maior parte das áreas da vida, e vamos envidar o máximo de esforços para que fiquemos menos medíocres naquelas áreas em que nós escolhemos, né, nós escolhemos nos habilitar. Então eu escolhi ser policial militar. Não passou um ônibus na frente da minha casa, né, com alguns coronéis olhando, né, Cusi, você é exatamente quem nós precisamos. Não, eu olhei o edital, eu me inscrevi, eu fui atrás, né? Da mesma forma, ninguém, provavelmente a maioria daqui, não foi pensado, né, para sua profissão, não foi pensado para sua família, não foi pensado para suas atividades. Escolheu as executar. Se você as escolheu, você acaba fazendo parte daquilo. Eu me sinto pertencente à Polícia Militar quando alguém reclama da instituição, quando alguém critica a instituição. Eu me sinto, na verdade, criticado também, porque uma parte de mim está ali, né? Eu escolhi estar ali. Da mesma forma, se alguém critica a minha mulher, eu sei que muitos têm o hábito, né, de falar mal da esposa, a esposa tem o hábito de falar mal do marido, reclamar de filhos. Calma aí. Na verdade, tá falando mal de você, tá criticando você. Não é que você deve se defender loucamente e ofender as pessoas de volta por receber essa crítica, mas essa crítica ela é para você. Uma crítica à sua esposa é uma crítica a você, uma crítica aos seus filhos é uma crítica a você, uma crítica à sua profissão é uma crítica a você, e você deve refletir se essa crítica é pertinente ou não.
E geralmente, tá? Geralmente as pessoas que mais se ofendem e as pessoas que mais recebem críticas e que lidam mal com isso são as pessoas que pouco fazem a sua parte. Eu tenho realmente, inegavelmente, sido muito grato aos últimos meses, aos últimos anos, por conta de uma série de coisas maravilhosas, de bênçãos que vem ocorrendo, e a maior parte delas tem toda a ligação com esforço, com o volume de trabalho, com uma coisa chamada nível de entrega. Quanto mais eu aumento o meu nível de entrega, mais reconhecimento eu recebo, mais oportunidades aparecem, mais parcerias de sucesso se concretizam. Isso é bem interessante, porque quando eu comecei a Escola de Guerreiros, havia um receio de algumas pessoas próximas com relação a até problemas institucionais, que eu sei que algumas pessoas enfrentaram, só que eu não estou aqui por uma vaidade. Nós superamos isso, conversamos em família, na verdade, nosso projeto ele se conectou com algo superior, sim, tá? E aí algumas pessoas, inclusive hoje, respondi, né, alguns questionamentos de um instrutor de tiro de um outro local, não vou abrir o nome dele, foram perguntas muito respeitosas, se ele não tinha o receio de que o que eu falo aqui pudesse chegar ao ouvido de pessoas do mal, pessoas mal intencionadas que estão se abastecendo dessas informações. Olha, a minha missão aqui, inclusive o número de informações que eu repasso aqui é ínfimo perto do que está dentro da Escola de Guerreiros online, e claro, é também inferior ao que a gente repassa nos cursos presenciais, mas o curso presencial, por mais que tenha menos informação do que no online, ele tem aquela experiência que as pessoas tanto valorizam, né? Isso é muito legal. Mas no online a gente solta conhecimento pesado ali, é muita coisa mesmo. Aqui, na rede aberta, né, no Insta, no YouTube, o que a gente passa, na verdade, é a ideia, assim, tá? De servir ao máximo de pessoas possíveis que não têm condição financeira de adquirir a Escola de Guerreiros online, pô. Que não tem condição financeira de ir num curso presencial, que muitas vezes não tem condição financeira nem de adquirir uma arma, mas que merecem também conhecer o assunto para se defender, para defender os seus, para saber que é capaz de fazer muita coisa por si, pelos seus, e as pessoas começam a gostar do que elas conhecem, quando elas começam a se sentir capazes, quando elas começam a entender do assunto, isso sim tem capacidade de mudar, tá? Uma nação, uma cultura de acovardamento, uma cultura de não reaja, uma cultura de fraqueza, uma cultura de assistência, uma cultura de dependência, porque o cara não cuida direito da saúde dele, despeja, né? Tudo na ideia de ser assistido por um hospital, por um médico do serviço público. Ele não estuda o que deveria estudar, e aí ele culpa os professores, né? Porque ele não teve o esforço que ele, na verdade, ele não se esforçou o suficiente. Ele culpa o sistema educacional, tá? Ele diz que o sistema educacional está falido, mas o altruísmo dele, né? A questão dele, o autodidatismo da pessoa, todo mundo sabe que é o mais importante para o aprendizado, ele desconsidera, né? Ele culpa, na verdade, a segurança, né? Questões que afetam diretamente a proteção dele por não fazer o que tem que ser feito. E não existe força de segurança no mundo capaz de prover a legítima defesa. Então, você não consegue, né? A partir do momento que eu falo isso para meus filhos, né? Para o meu filho, para minha filha, sempre falei isso. Tipo, pessoal, você já está constituindo network desde sempre. Agora, meu filho tem 14 anos, ele já vai ser lembrado por alguns amigos, ele já vai ser lembrado por professores, pessoas que vão conviver com ele por décadas, por exemplo, por quem ele era agora, por quem ele era 2 anos atrás, pelas coisas que nós lembramos. Nós lembramos, né, de pessoas da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, por atitudes que essas pessoas tiveram. Isso marca muito a nossa memória. O ver, ouvir e sentir influencia demais a nossa programação mental. Então, que criemos uma programação mental de autorresponsabilidade e que entendamos a importância de que a base, né? Vamos lá, quem sou eu para falar de sucesso, mas a base de uma vida plena, a base da formação de um guerreiro, acho que disso eu entendo bastante, tem a ver especialmente com fazer a sua parte.